Hola a todas, yo soy Angel Piantini, consultora de Etiquette y Recibir Bien, y hoy estoy aquí para hacer este IGTV para dar algunos tips de cómo portarse en una entrevista de trabajo. Muchos han enviado me perguntas sobre este tema, então eu creio que é necessário fazer este vídeo e também por la razão de que muitos han perdido seus empregos e podem estar em esta situação de passar por uma entrevista de trabalho. Então, eu separei 5 conselhos para passar a vocês e são conselhos que nadie los dice. Então, estén aqui comigo hasta o final deste vídeo. Bueno, el primer punto que eu separei para falar com vocês é: estude a empresa em que vocês vão a participar de la entrevista, porque isso vai influenciar em vários aspectos, começando por el aspecto de vestir-se. Se é uma empresa formal, vocês devem vestir-se de uma maneira formal. Se é uma empresa informal, não cabe vestir-se de uma maneira formal. Então, há que ver muito bem qual é o tipo de empresa, estar informado de que é o que esta empresa hace, em quais cidades essa empresa está, em quais países esta empresa está. É muito apreciado quando nós vamos a uma entrevista e sabemos um pouquinho sobre ela. Então, estudem esta empresa para saber como vestir-se, para saber que falar, para ter informações. Segundo conselho, estudem as funções para a posição a que vocês estão aplicando. É muito importante porque isso vai determinar como vocês se vão portar na entrevista, que é o que necessitam revisar. E aí eu já hago um link com estudar sua própria hoja de vida. É muito importante porque muitas vezes temos muita experiência, temos muitas especializações, muitos outros trabalhos. Então, é muito importante revisar tudo isso e verificar que é o que se aplica a esta empresa e que é o que se aplica a esta função para que vocês possam enfocar-se em lo que é de verdade importante, ok? Terceiro conselho são os soft skills. Eu sempre estou falando aqui com vocês, les estou trayendo a importância de desenvolver estas habilidades. Os soft skills são nossas habilidades de como nos portamos, como nos relacionamos com as pessoas, como nos relacionamos com o equipo, como nos vendemos. Então, eu sempre digo que isso é o que as empresas estão buscando atualmente. Todo isso que eu vou falar a partir de agora é baseado em minha experiência, em meu conhecimento, em minha experiência convivendo com executivos, ok? Então, as empresas estão buscando o que são os soft skills, as habilidades de relacionar-se, de resolver problemas, de relacionar-se com os clientes internos. Então, isso é super importante. E aqui eu trago 3 pontos em esse tema que me parece relevante em uma entrevista de trabalho. O primeiro ponto é facilitar. Quando alguém te está contratando para fazer um trabalho, essa pessoa quer que sua vida seja facilitada, senão ela mesma estaria fazendo, ok? Então, vocês têm que ser facilitadores de vida, vocês não podem estar traindo problemas, vocês têm que demonstrar que são facilitadores, porque isso é o que eles estão buscando. E esse é um ponto que vai ser muito avaliado em uma entrevista de trabalho. E segundo ponto que eu digo é perfeccionismo. Eu sempre falo aqui em minha visão de vida, ok? Em minha experiência, como eu acabo de dizer, o perfeccionismo vai hacer com que os projetos não salgam adelante, ok? Então, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu digo na entrevista de trabalho que meu defeito é ser perfeccionista, creyendo
que estou sendo elegante, que é um defecto bonito, pero não é, ok? Muitas empresas estão querendo pessoas que tragam novas ideias, que se arriesguem, que salgam adelante com projetos. E quando eu digo que eu sou uma pessoa perfeccionista, aí já está um entrave, ok? Porque quando eu digo que sou perfeccionista, é quando eu vou tardar anos para trazer uma nova ideia, porque eu vou estar esperando que ela esteja perfeita. E as coisas nunca vão estar perfeitas. Eu sempre digo que nós outros aprimoramos as coisas com o tempo. Nunca vai estar perfeito, nunca vai haver uma pessoa perfeita, tudo vai melhorando com o tempo, mas há necessidade do tempo para isso, e hecho é melhor que perfeito. Então, eu não aconselho dizer que eres uma pessoa perfeccionista em uma entrevista de trabalho, ok? E o terceiro ponto é ser uma pessoa que resolve as coisas. Atualmente eu vejo que há uma demanda para isso, porque nós outros vamos a um lugar, nós outros vamos a um banco, nós outros vamos a uma tenda, e é sempre um entrave, as pessoas não querem resolver as coisas. E como é difícil isso para os clientes, quando eu vejo que em Estados Unidos todo se resolve assim. Muito fácil, nós necessitamos cambiar algo em uma tienda, vamos, não temos que dar explicações, é toda uma facilidade. E é isso que eu vejo que as pessoas querem atualmente, pessoas que resolvam, pessoas que sejam facilitadoras e que resolvam, que sepam resolver as coisas, que errem. As pessoas sabem que vocês vão errar. Elas estão esperando isso, pero ¿qué es lo que vas a hacer com tus errores? Isso nós vamos, durante a conversação em la entrevista, deixando isso claro, sutilmente, como nós nos posicionamos em desafios que passam. É bem importante deixar como nós manejamos, ok? E aqui eu les quero dar um exemplo. Quando eu me fui a viver em Vancouver, em Canadá, era um período de estudo e um período de trabalho. Para praticar inglês, eu fiz um intercâmbio para aprender inglês em Vancouver, Canadá. E aí, todos meus amigos, todas as pessoas que faziam o curso de inglês comigo, começavam a trabalhar, pero eram sempre em backstage de los lugares, então em um restaurante, eles trabalhavam na cozinha, lavando a louça. Era assim que são os empregos para quem está fazendo um intercâmbio para começar a praticar. E aí, eu estava aplicando para começar a trabalhar e tinha uma oportunidade em um coffee shop para atender as pessoas. E eu estava muito emocionada com essa ideia, porque aí era em onde eu realmente ia a aprender a falar inglês, estar em contato com as pessoas e não olhar em uma cozinha, sem contato, e hasta com olhar em muitos brasileiros, muitos latino-americanos, e eu queria de verdade estar em contato com os canadenses, porque eu queria aprender inglês. E quando eu volver ao Brasil, eu queria trabalhar em uma multinacional, e isso era super, super fundamental. Então, eu queria sacar o máximo do proveito deste intercâmbio. Então, eu estava muito, muito emocionada com essa ideia. Então, aí eu fui a uma entrevista nesse coffee shop, estava muito, muito emocionada. E aí eu recordo que no final da entrevista, eu estava falando com ele e eu disse assim: if you hire me, you will not regret it. Então, se me contratas, não te vas a arrepender. E aí, eu fui contratada e depois nós volvimos amigos. Hasta hoje, minha família é muito amiga de eles. E aí, ele me disse que eu te contratei por esta frase que me dijiste no final, que eu não me ia a arrepender. E isso se quedou em minha cabeça, porque de verdade eu estava sendo sincera, eu não estava falando isso para simplesmente lograr ter esse emprego. Esse é um outro tip: sejam sinceros, completamente sinceros, pero sepam vender tus pontos fortes, tus qualidades. Isso é super, super importante, enfocar-se em nossas qualidades e em nossos defeitos, ok? Quarto conselho que eu separei é body language, super importante. Essa entra nos soft skills, nosso body language. Eu aprofundizo toda a parte de body language em meus cursos Ter Mais Elegante.
E aqui eu separei 2 pontos para falar com vocês, que uno é o rapport. Rapport é quando nós outros imitamos o comportamento da pessoa com a qual estamos falando de uma maneira super sutil, obviamente, porque isso cria empatia. Então, fazer isso com o seu entrevistador é muito importante, ok? Então, se ele está com o braço assim, podem ser, pero é muito sutil, são movimentos muito sutis, não é ele faz isso e imediatamente vocês já vão fazer, não. E quando falamos de body language, é muito subjetivo porque não é 100%, não é uma matemática. Então, não necessariamente se eu estou com os braços cruzados, significa que eu sou uma pessoa cerrada, eu posso simplesmente estar com frio. Pero la entrevista de trabajo es una situación en que nosotros no estamos 100% confortáveis, então aí com certeza vai indicar que eres uma pessoa está cerrada nessa situação. Então, tenham a postura, estejam abertas e estejam tranquilas. Eu já agora linkando para o próximo item, que é a confiança e a humildade. Eu sempre digo, se vocês estão aí fazendo essa entrevista, é porque vocês são merecedores de estar aí. Então, sintam-se confiantes, sintam-se seguros de si, porque vocês merecem estar aí. Senão, vocês não hubieram sido chamados para ir hasta allá. Então, isso é um ponto que les vai dar muita segurança, ok? Sintam-se confiantes. Eu sempre digo, há muitas situações em que nós outros não nos sentimos confortáveis e é aí que devemos pensar que somos merecedores de estar neste lugar em el qual estamos. Então, e também sejam humildes, porque aí há uma linha tênue entre a confiança e a humildade. Então, há que haver um equilíbrio entre os dois. Esses são meus conselhos de hoje. Eu espero que todos os que vão fazer uma entrevista de trabalho que logrem ter esses empregos, a todos os que han perdido os empregos por toda essa pandemia. Eu espero que meus conselhos, que meus tips aqui les ajudem muito, ok? E se querem qualquer sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui abaixo. Um abraço a todos!